te abençoe cada dia mais, abençoe sua família, né? A gente fica até constrangido, né, irmãos? A gente fica até meio assim, a forma como ele trata a gente, né? O carinho, o respeito, que Deus o ouve cada dia mais, né? Ao senhor e sua família também, e aos demais obreiros que aqui estão. Que Deus os abençoe poderosamente. Meus queridos, quero ler com os irmãos em 1 Samuel capítulo 3. À medida que os irmãos forem achando, podem ir se colocando de pé para lermos a palavra do Senhor. Aleluia, Deus! 1 Samuel capítulo 3. Nós vamos ler o verso 1 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. 1 Samuel capítulo 3. Vamos esperar para todos nós lermos juntos. Vamos ler a palavra do Senhor. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui, ou eis-me aqui. E correu até ele e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele, porém, disse: não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até ele e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse ele: meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel não conhecia o Senhor. Samuel não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou a Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Pode se assentar, Senhor. Aleluia. Como de costume, quanto mais oração, melhor, né? O pastor orou e eu quero fazer mais uma oração. Curva a sua cabeça, pode permanecer sentado, curva a sua cabeça e vamos falar com o Senhor rapidão. Senhor Deus eterno, aqui estamos nós mais uma vez na tua presença, Senhor. Deus, pedimos perdão pelos nossos erros, porque a tua palavra nos diz que não há homem que não peque, mas contigo está o perdão para que os homens o tenham. Peço ao Senhor que fale conosco nesta noite, ó Pai, em nome do seu Filho Jesus. Peço ao Senhor que quebre, ó Deus, desfaça todo o laço do inimigo, toda distração causada pelo diabo e seu reino, venha ser desfeita, e que a tua palavra possa produzir o efeito para o qual ela foi enviada. O Senhor venha falar conosco nesta noite de forma poderosa. O Senhor venha falar conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Que possamos sair daqui, ó Pai, impactados pelo poder da tua palavra. Que possamos sair daqui transformados pelo poder da tua palavra. Que possamos sair daqui renovados pelo poder da tua palavra. Que possamos sair daqui cheios pelo poder da tua palavra. E que possamos transbordar a tua presença nesta noite. Que possamos transbordar a tua presença quando irmos para as nossas casas. Que possamos transbordar a tua presença, ó Pai, quando chegarmos em casa ao longo da semana no trabalho. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Meus irmãos, todos nós conhecemos a história do povo de Israel. Nós sabemos que Deus tirou o povo da terra do Egito
Usou Moisés, conduziu o povo pelo deserto e os colocou na terra prometida. Ao chegar na terra prometida, nós vamos ver que eles tiveram que travar algumas batalhas para conquistar a terra. O povo vai desobedecer o Senhor, vou conquistar a terra não na sua totalidade, mas parcialmente. E Deus, devido à desobediência do povo, vai permitir que as nações estrangeiras que lá estavam permanecessem lá. Nós vamos ver que o tempo vai se passar e o povo de Israel vai começar a se desviar do caminho do Senhor. O povo de Israel vai se desviar dos caminhos do Senhor e Deus agora vai levantar algumas nações estrangeiras para punir o povo de Israel, para punir aquela nação. Nós vamos ver que quando aquela nação é subjugada por outra, eles se arrependem e se voltam para o Senhor. Deus levanta um juiz que liberta o povo da escravidão, da mão dos seus inimigos, e eles agora servem ao Senhor. Só que, com o passar do tempo, eles voltam a fazer as mesmas coisas. Eles voltam a pecar, eles voltam a se prostituir, eles voltam a adorar ídolos. E Deus, novamente, na sua infinita misericórdia, na sua infinita compaixão, Ele levanta uma nação estrangeira. E agora envia essa nação estrangeira para poder punir, corrigir o povo de Israel. E assim vai ocorrendo sucessivamente. E nós vamos ver que no final desse período, Deus vai levantar um homem. E é sobre ele que nós vamos falar. Mas nós precisamos entender antes que esse momento que a nação de Israel estava vivendo era um período conhecido como a época dos juízes, aonde o povo era escravizado. Deus levantava um homem, e esse homem, como nós conhecemos em diversos, Baraque, Sansão, Jefité, eram conhecidos como juízes. Esses homens eram usados por Deus de forma poderosa. E nós vamos ver que essa época era uma época, tanto que o povo sofria a opressão dos seus inimigos, como também de uma decadência espiritual que estava ocorrendo no meio daquele povo. Nós vamos ver que aquela nação estava se corrompendo. E justamente no final desse período, conhecido como o período dos juízes, no final deste mandato, dessa época, nós vamos ver que uma família vai se sobressair, uma família vai se destacar, e é justamente a família de uma mulher conhecida como Ana. A história de Ana, em muitos aspectos, nos soa familiar. Eu acredito que a história de Ana, em muitos aspectos, nos soa familiar devido ao fato de se tratar de uma situação, de um problema que ocorre dentro de uma família. Nós, quando olhamos para a história de Ana, muitas das vezes nós encontramos alguma semelhança no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, da nossa família, com algum parente. E nós sabemos que Ana era esposa de Eucana. Eucana tinha, além de Ana, uma mulher conhecida como Penina. Ana não podia ter filhos, mas Penina podia ter filhos. Ana havia tido a sua amada encerrada por Deus para que ela não gerasse, mas Eucana tinha uma outra mulher através da qual ele gerou filhos e filhas. Nós vamos ver, irmãos, que todo ano Eucana subia ao templo. Todo ano Eucana, juntamente com toda a sua família, ninguém ficava para trás da sua família. E aqui eu aprendo uma lição importante, para nós, que servimos a Deus, principalmente para aqueles que são pais. Sempre tragam seus filhos, sempre traga a sua família para a casa de Deus. É uma coisa muito importante. Quando eu era mais novo, quando eu era criança, meu pai, com nós, eu tenho mais 3 irmãos, meu pai pegava aquela rica de menino, e nós congregávamos um pouco longe, colocava um no carrinho e subíamos para a casa do Senhor e congregava. Todos os dias era dia de culto, todo dia, só sábado que não tinha culto, meus irmãos. Meu pai pegava nós, minha mãe, e nós subíamos para a casa de Deus. E graças a Deus, Deus conservou a minha família. Deus tem cuidado da minha família. Eucana pegou a sua família, pegava a sua família, Ana, Penina, os seus filhos, e subia para a casa do Senhor. Só que tinha uma coisa: Ana, como ela não podia ter filhos, ela se encontrava muitas das vezes angustiada pelo fato de Penina, a outra mulher de seu marido, a irritar continuamente, zombar dela, criticá-la. Nós vamos ver que todos os anos, quando ela subia ao templo, ela passava por isso. Penina zombava de Ana, Penina criticava a Ana,
Penina ridicularizava Ana pelo fato dela não poder ter filhos. Só que tem uma coisa, Penina não sabia de uma coisa, que quem tinha encerrado a madre de Ana não foi o homem, foi Deus. Ana era criticada por Penina por algo que Deus estava realizando na vida dela, por algo que Deus tinha feito na vida dela. A própria Bíblia vai ser bem clara ao dizer que Deus havia encerrado a madre de Ana. A Bíblia vai dizer, ser bem clara e enfática, o Senhor encerrou a madre de Ana. E Penina criticava Ana justamente porque o Senhor havia encerrado a madre dela. Quantas das vezes não é assim na nossa vida? Quantas das vezes nós não estamos passando por algum processo, não estamos vivendo algum momento, não estamos passando por determinada circunstância, não porque o homem desejou, não porque alguém determinou, não porque a nossa família desejava, não, mas porque Deus determinou e achou necessário que fosse daquela forma. E muitas das vezes nós somos ridicularizados, e muitas das vezes nós somos o que zombados, muitas das vezes rir da nossa cara, e até mesmo os nossos amigos mais próximos nos desamparam. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza, que se Deus nos permitiu passar por determinada circunstância, Ele é poderoso para cuidar de nós em todos os momentos. Ele é poderoso para nos cuidar de nós, nos guardar. Penina, portanto, não entendia o que Deus estava fazendo na vida de Ana. Penina não compreendia o que Deus estava realizando na vida daquela mulher. As pessoas de fora não compreendem o que Deus muitas das vezes faz na nossa vida. Para eles é loucura. Para eles é a coisa mais, como eu posso dizer uma palavra talvez aqui, um tanto pesada, mais retardada que existe. Mas é porque eles não conhecem os planos de Deus. É forte. Eles não conhecem os planos de Deus. Penina agora ridicularizava Ana, e todos os anos Ana passava pela mesma coisa. Mas Ana nunca deixou de subir à casa do Senhor. Subia, Penina ridicularizava Ana, mas no próximo ano Ana lá estava no templo do Senhor. Ana sofria com Penina neste ano, novamente no outro ano, lá estava Ana novamente no templo do Senhor. Ana continuamente passando por aquela circunstância, talvez até mesmo dentro da sua casa, mas todos os anos Ana subia ao templo do Senhor juntamente com a sua família para adorar ao nosso Deus. Independente dos problemas, né, irmãos? É difícil falar, é fácil falar, é difícil viver, mas uma coisa é certa, nós precisamos ter conhecimento, é que independente de qualquer circunstância, nunca deixemos de adorar a Deus. Independente dos problemas, nunca deixemos de caminhar com Deus. Independente do que esteja acontecendo, nunca deixemos de perseverar e subir à casa de Deus. Porque muitas das vezes, devido aos problemas, devido às dificuldades, temos a tendência de abrir mão das coisas de Deus, mas Deus nesta noite chama a atenção nossa para isso. Continue me adorando, continue caminhando na minha presença, continue fazendo a minha obra, continue me adorando, me servindo, porque enquanto você me serve, enquanto você me adora, enquanto você trabalha na minha obra, eu trabalho ao seu favor. Enquanto você vem para a minha casa, eu cuido daqueles que são seus. Enquanto você vem para a minha presença, e aqui se derrama, e aqui chora, eu cuido do teu filho, eu cuido do teu marido, eu trabalho lá no teu serviço, eu entro na tua casa, eu saio das enfermidades, eu abro as portas, eu fecho as portas. E agora Ana novamente vai subir ao templo. Ela vai subir ao templo juntamente com toda a sua família. E nós vamos ver que novamente Penina, que podia ter filhos, ela vai começar a ridicularizar Ana, zombar de Ana. Ana vai se entristecer de forma profunda. Ana vai se angustiar de forma profunda, ao ponto de não querer comer. Eucânia chega até Ana e chama de uma certa forma a atenção de sua esposa. Por que não comes, Ana? Por que não se alimenta? Não sou eu melhor do que 10 filhos?
Eucana agora chama a atenção dessa mulher e ela se alimenta, e ela come, e depois vai para o templo. Glória a Deus. Ao chegar no templo, a Bíblia vai dizer que Ana vai chorar. Ana vai chorar diante do Senhor. Ana vai se derramar diante do Senhor. Quantas das vezes nós não nos encontramos no lugar de Ana, não é verdade, irmãos? Às vezes os problemas são tantos, as dificuldades são tantas, às vezes as crises internas, porque nós somos seres humanos, passamos por crises, aquilo que chamamos de crises existenciais, né? Tem dia que estamos bem, tem outro dia que não estamos, tanto mulher quanto o homem também sofre, o homem também passa por problemas, por mais que ele se mantenha calado. Todos nós temos as nossas crises existenciais, todos nós que aqui estamos passamos por lutas e por problemas, e às vezes não encontramos força, e o que nos resta, na verdade, é o que sempre deveríamos ter feito, é chorar aos pés do Senhor. Ana se derrama, Ana chora, a alma de Ana está angustiada, a alma de Ana está entristecida, a alma de Ana está conturbada por tudo que ela vem passando e pelos seus sonhos não realizados. Porque não basta não termos nossos sonhos realizados. Além de não termos os nossos sonhos realizados, muitas das vezes encontramos pessoas para nos ridicularizar, para entrar no nosso caminho e tornar as coisas mais difíceis. Ana agora se derrama. E Ana chora tanto, mas chora tanto, que ela fala com o Senhor no seu coração. E a Bíblia vai dizer que seus lábios movimentavam, mas não saía palavra alguma. Ana ali, ajoelhada, chorando aos pés do Senhor, e o sacerdote ali, olhando para aquela mulher. Ana ali se debruçando aos pés do Senhor, falando com o Senhor, contando para Ele os seus problemas, contando para Deus as suas dificuldades, contando para Ele aquilo que ela tanto desejava, aquilo que ela tanto sonhava, que era ter um filho. Conta para Deus aquilo que você precisa. Entra para o teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que tiver em secreto. Ninguém precisa ficar sabendo, irmão. É só você e Deus. Ninguém precisa ficar sabendo. Ninguém precisa tomar conhecimento. Ninguém precisa saber que você está orando 1 hora ou 2 horas. Ninguém precisa ficar sabendo. Mas entra para o teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto. Porque ninguém precisa saber, só Ele. E Ele sabendo já é o suficiente. Ele sabendo já é o suficiente. Porque a Bíblia vai dizer: o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Te recompensará. Fala com Ele. Muitas das vezes nós somos ansiosos, né? Aparece algo e já queremos tomar a decisão, retomar as rédeas da circunstância com as nossas próprias mãos. Somos precipitados no fazer, no falar, no agir. Queremos do nosso jeito, da nossa maneira. Quando a ansiedade bate na porta, então aí que o negócio fica pior ainda. Né? Queremos tomar a decisão que cabe a Deus tomar. Mas faça como Ana, se debruce, chora, fala com Ele, deixa com Ele. Porque se você tomar a decisão errada, as consequências são sérias. Mas se você deixar que Ele te guie, você pode ter certeza que tudo vai dar certo. Fale com Deus. Curva a sua cabeça quando você está errado. Glória a Deus. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você necessita. Se você não tiver nenhum problema, pode orar por mim. Eu preciso das bênçãos de Deus. Eu tenho certeza que se você não tiver nenhum problema, nenhuma dificuldade, você não precisa ir a Ele somente para pedir bênção. Pede a Ele para ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Fala com Deus o que você precisa aí agora. Introduza para Deus que você vai dar continuidade em casa ao longo da semana, o que você precisa e necessita. Ele está te vendo.
Quando você ora, muitas das vezes parece que ninguém está te ouvindo, mas Ele está te contemplando. Ele está ouvindo as tuas orações e contemplando o teu coração. E Ele sabe daquilo que você precisa e necessita. Conte para Ele. Fale com Ele nesta noite. Aleluias. Ele pode resolver todos os teus problemas. Ele pode solucionar todas as tuas dificuldades. Aleluia. Fale com Ele nesse instante. Conta para Ele as tuas necessidades. Atenda as orações dos teus filhos nesta noite, Senhor. Atenda os pedidos de cada um que aqui está. Fale conosco, Deus. Fale com cada coração. Fortaleça, alegra. Coloca de pé, conceda. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus está te vendo. Deus está contemplando aquilo que se passa no seu coração. E Ana se derramou aos pés dele. E Ana chorou a ele. Ana falou com ele. E nós vamos ver que Eli, ao olhar para aquela mulher, ele vai achar que ela está embriagada. Ele vai chegar até Ana e vai dizer: Ana, aparte-se de ti, mulher, o vinho. Mas ela vai dizer: Senhor, a tua serva não está embriagada. A tua serva não tomou nenhum vinho. A minha alma está conturbada e eu estou derramando as minhas lágrimas diante do Senhor. Glória a Deus. Eli, ao ouvir aquela mulher, ele vai dizer para ela: vai em paz. E que o Senhor conceda a tua petição. Vai em paz nesta noite para a tua casa, meus queridos. Que quando terminar este culto e tu saísse por essa porta, que Deus possa conceder aquilo que vocês precisam e necessitam. Ana agora volta para casa aliviada. Talvez Ana agora volta para casa alegre, sorrindo, Penina olha para Ana, talvez não entenda a alegria, a formosura no seu rosto. Talvez Ana não compreende o que havia acontecido com aquela mulher no templo. Mas de uma coisa, Ana tinha certeza: Deus iria conceder a ela aquilo que ela queria. Glória a Deus. Ana vai para casa e a Bíblia vai dizer que Deus visita a Ana. Só que tem uma coisa, irmãos. Deus visita a Ana e concede a Ana o que ela desejava. Só que lá no templo, Ana fez um voto com o Senhor. Ela vai dizer: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou entregá-lo para que ele realize a obra do Senhor no templo, para que ele fique no templo. Eu vou dá-lo para a sua obra. Aleluia! Ana pediu algo para Deus. Mas quando Ana pediu algo para Deus e fez esse voto, Ana não pediu somente para ela. Ana pediu algo que fosse beneficiá-la, é claro. Mas ela pediu algo que seria mais útil ainda na obra do Senhor. Ana pediu não visando somente a si mesma. Ana visou algo, pediu algo visando o crescimento do reino de Deus. Quando ela pede para Deus, ela fala: Senhor, eu quero, mas eu vou entregar para o Senhor. Aleluia. Eu quero, e se o Senhor me der, eu vou entregá-lo ao sacerdote. A Bíblia vai dizer que o Senhor visitou a Ana e deu a ela um filho. Ela pega aquele menino depois de desmamá-lo e entrega no templo. E a Bíblia vai dizer no capítulo 2 de 1 Samuel que Ana entrega a este menino no templo, mas o Senhor concede a ela mais 5 filhos. Ana deu um para o Senhor e Deus deu 5 para ela. Glória a Deus! Deus, Jesus! Não sei se você entendeu, mas vou te dizer novamente. Ana pegou o que ela tinha, tudo. Falou: se o Senhor me der um filho. Ela não sabia se Deus daria mais ela. Ela pegou tudo que ela tinha. Falou: se o Senhor me der, eu vou te dar. Glória a Deus. Se o Senhor me der, eu vou entregar para a sua obra. Se o Senhor me der, ele é totalmente seu.
Ana entregou para o Senhor e Deus deu 5 vezes mais para ela. O número 5 na Bíblia fala da graça de Deus. Aleluia. Fala da graça de Deus. Você pode ter certeza de uma coisa: que quando você se entrega totalmente a Ele, a graça de Deus te alcança de tal maneira que o que Ele vai fazer na tua vida nunca vai se comparar. Nunca vai se comparar a nada que você já alcançou. Nunca vai se comparar a nada que você já desejou. A graça de Deus nos alcança. Oh, maravilha. Deus é Nós não bom. Deus conseguimos é fiel. compreender. Deus é fiel. A maior demonstração da graça de Deus na nossa vida foi Jesus Cristo. É verdade. Jesus Cristo, a maior demonstração da graça de Deus para nós. E essa graça transbordou de tal forma sobre as nossas vidas que a nossa vida nunca mais foi a mesma a partir dele. Deus dá 5 filhos para Ana. E agora Samuel está no tempo. E é justamente aqui que eu gostaria de frisar com vocês. Samuel está no tempo. A Bíblia vai dizer que os filhos de Eli haviam se desviado do caminho do Senhor. Eles estavam pecando de tal maneira ao ponto de levar o povo a desprezar as coisas de Deus. E a Bíblia vai dizer que o pecado dos filhos de Eli era tão grande que o Senhor desejava matá-los. Nós vamos ver agora que Samuel está inserido dentro desse contexto, estava no templo, e a Bíblia vai dizer: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Ora, Samuel estava sob a tutela de Eli. Ele ajudava Eli nas funções sacerdotais. Naquele período, portanto, as visões do Senhor, as visões de Deus eram raras, eram tidas em grande estima. Talvez isso ocorreu pelo fato do pecado ter entrado dentro do templo. Quando os filhos de Eli se desviaram ao ponto de prostituir dentro do templo e comer das coisas que não lhes era permitido comer dentro de um determinado período, nós vamos ver que o pecado tomou conta daqueles filhos de Eli. Ofni e Finéias. E nós vamos ver que, justamente dentro desse contexto, que o povo estava sendo perseguido, os filhos de Eli estavam totalmente entregues ao pecado, e o pai já não corrigiu seus filhos como deveria ter feito. Nós vamos ver que Deus vai colocar o menino Samuel dentro do templo. E a Bíblia vai dizer no verso 2: certa noite Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado no seu lugar de costume. Ora, o menino Samuel estava no templo auxiliado Eli. As visões daquela época eram raras. E nós vamos ver que, além disso, o sumo sacerdote já não era mais o mesmo. Além de não corrigir os seus filhos, a sua saúde não andava bem. Além dele não colocar limites, literalmente, nos seus filhos, e impor para os seus filhos as regras a serem obedecidas, ele agora se encontrava debilitado. Nós vamos ver que o texto vai dizer no verso 2: seus olhos estavam ficando fracos e ele já não conseguia mais enxergar. Além dele não conseguir mais enxergar, nós vamos ver que ele permanecia deitado, talvez devido à debilidade da sua visão. E ele sempre, a Bíblia vai dizer, ele não enxergava bem, permanecia deitado e sempre permanecia no seu lugar de costume. Esse versículo ele nos traz algumas características de Eli. E essa debilidade na saúde de Eli exemplifica muito bem, de forma bem clara, a condição espiritual em que se encontrava a liderança de uma certa parte do povo de Israel. Deus, aleluia. O povo já não enxergava. Eles estavam cegos espiritualmente. A liderança estava cega espiritualmente. Além de estarem cegos espiritualmente, nós vamos ver que eles estavam mortos, exemplificando o fato de Eli não poder mais caminhar e permanecer deitado. Eles estavam mortos espiritualmente. O pecado é algo tão sério e tão destrutivo que, quando ele toma conta da vida de uma pessoa,
o estado dela é caracterizado como morte espiritual. Não existe nada pior do que a morte. A morte é consequência do pecado. Adão pecou e por isso nós morremos. Se não fosse pelo pecado, lá no jardim do Éden nós viveríamos eternamente, mas porque o homem pecou, o pecado entrou no mundo e agora a morte reina. A morte tomou conta, né, da humanidade. E por causa disso, nós sofremos com a morte. Porque a morte é a consequência do pecado. E ela é a consequência máxima que atinge o homem por causa daquilo que aconteceu no jardim do Éden e por causa das nossas próprias decisões. Então, o homem sofre por causa do pecado. Ele tem que realizar algumas coisas, sobreviver o homem por causa do pecado, as doenças, as enfermidades, as lutas. Mas a consequência máxima é o pecado. A consequência máxima do pecado é a morte. E a morte é usada para caracterizar o estágio final de alguém que está longe de Deus. É o estágio final. É de estar distante. Os líderes espirituais estavam mortos espiritualmente. Ora, Eli já não enxergava, seus filhos estavam longe da presença do Senhor, o povo já não se importava tanto com as coisas de Deus por causa que viu a liderança fazer o que elas estavam fazendo. E nós vamos ver que no verso 3 a Bíblia vai dizer que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel estava deitado no santuário, onde se encontrava a arca do Senhor. Eli estava no seu lugar de costume. Os filhos de Eli estavam fazendo o que é errado. O povo já não se importava mais com as coisas de Deus. Mas Samuel estava no templo, perto da arca de Deus. Quando tudo à volta daquele menino parecia, né, estar caminhando em direção contrária, aquele menino estava no templo, perto da arca de Deus. Como foi cantado, se nós queremos ver Deus agir, se nós queremos ver Deus trabalhar, se nós queremos ser bem-sucedidos, precisamos trazer a presença de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos trazer a arca para perto. Nós precisamos trazer e irmos ao encontro do nosso Deus e termos comunhão com Ele. E nós vamos ver que o menino estava no templo aonde a arca se encontrava. Mas um detalhe importante é que ele estava no templo, mas a Bíblia vai dizer, a lâmpada de Deus ainda não via se apagar. Essa lâmpada era o candelabro, que se encontra no livro de Levíticos, aonde nos é dito que ela deveria ser mantida continuamente acesa. Aquela lâmpada deveria receber o óleo e ela deveria ser mantida acesa, ela não poderia se apagar. Se tivesse que ser apagada, o sumo sacerdote deveria lá pegar e apagá-la, mas a regra é manter acesa. E para ela ficar acesa precisava de óleo. Meu Deus. E nós vamos ver que a Bíblia vai dizer que a lâmpada estava se apagando, ninguém estava indo lá apagá-la, ela estava se apagando. Por quê? Porque o óleo estava acabando. O óleo estava diminuindo. A lâmpada aqui, ela pode representar algumas coisas. Primeiro, ela pode representar o povo de Israel. Segundo, a lâmpada, o candelabro, ela pode representar a liderança espiritual de Israel. Terceiro, o candelabro, a lâmpada pode representar a igreja, eu e você. Glória a Deus, aleluia. E aqui está um ponto fundamental, meus queridos. A nossa lâmpada não pode se apagar. Glória a Deus, aleluia. A nossa lâmpada, custe o que custar, não pode se apagar. Eu não sei o que está faltando, eu não sei o que está fazendo com que sua lâmpada apague, mas nessa noite Deus quer limpar, Deus quer purificar, Deus quer colocar de pé, Deus quer te encher da presença dEle e fazer essa lâmpada arder novamente. Não deixe a lâmpada se apagar. Glória a Deus. Talvez alguém entrou aqui nessa noite com a lâmpada meio que ofuscando, né? A chama talvez está aqui meio que querendo pegar e apaga, né? Parece que o azeite está diminuindo, já não encontra forças para muitas coisas. Mas essa noite Deus quer nos encher. Essa noite Deus quer nos fortalecer.
Nessa noite, Deus quer nos colocar de pé e fazer com que essa lâmpada brilhe para que o mundo veja. A lâmpada estava quase se apagando. Ora, os filhos, os sacerdotes de Eli, a lâmpada desses meninos, desses jovens, desses filhos, desses sacerdotes, já havia se apagado. E aqui nós precisamos entender uma coisa, meus queridos, que se nós não quisermos manter a nossa lâmpada acesa, Deus sempre vai levantar outra. Deus sempre vai levantar outra. Deus não vai deixar o seu povo ficar na escuridão. Se nós não quisermos deixar Ele trabalhar em nossa vida e fazer com que essa chama permaneça viva, Ele sempre vai levantar outra. Os filhos de Eli não queriam. Deus levantou Samuel e colocou o menino no templo. E a Bíblia vai nos dizer que, no verso 4, então o Senhor chamou a Samuel. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor chamou a Samuel. Dentro daquele contexto totalmente conturbado, filho de Eli, totalmente fora da vontade de Deus, Eli já quase cego, não podia fazer muita coisa, o povo se desviando dos caminhos do Senhor. Deus, em um momento em que já não se ouvia falar tanto, onde as profecias eram raras, Deus decide falar comigo. Aleluia, glória a Deus. Deus decide chamar Samuel. Aleluia. A palavra chamar, meus queridos, aqui significa especificação de um nome. Ou seja, é como se Deus estivesse nomeando algo. Aleluia. A palavra chamar no hebraico significa especificação de um nome. Ou seja, nomear algo. Aleluia. Nomear algo é, na maioria das vezes, uma afirmação de soberania sobre a coisa nomeada. Ou seja, quando Deus nomeou algo, Ele está como que querendo dizer, eu tenho autoridade sobre aquilo que eu nomeei. E automaticamente, aquilo que foi nomeado pertence àquele que nomeou. Olha, quando Deus chamou Samuel, é como que se Deus estivesse querendo dizer para Samuel, Samuel, você está debaixo da minha autoridade. Glória a Deus, aleluia. Samuel, além disso, você é meu e eu sou seu. Aleluia. Glória a Deus. E aqui existe uma consequência muito séria. Quando Deus chama alguém, irmãos, não tem como fugir. Maravilha, Deus. Não tem como correr. Não tem como pegar atalhos, não tem como. Né? E porque muitas das vezes insistimos em correr no chamado de Deus, Deus está te chamando. Deus tem um propósito na sua vida. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus Deus. está te convocando para uma grande obra. Né? Por que você está correndo? Glória a Deus, aleluia. Por que você está fugindo dele? Não importa para onde você vá, lá ele estará. Glória a Deus. Se eu subir ao mais alto dos céus, Aleluia. se eu percorrer a terra na sua mais vasta extensão, eu com ele me depararei. Se eu descer ao mais profundo abismo, lá eu o verei. Eu não fugi dele, não. Ele te chamou. Você é dele, ele é seu. Atenda ao chamado de Deus, meus queridos. Glória a Deus. Atenda ao chamado dele. Porque você é dele. Glória a Jesus. Aleluia. Deus chamou Samuel. Só que Samuel, ele vai até onde? Ele vai até Eli. Ele vai até Eli achando que Eli o havia chamado. Glória a Deus. Ele vai até Eli aleluia. achando que Eli o havia Glória a Deus. chamado na madrugada. Era de noite, irmãos. Acreditamos que esse contexto que Deus chama Samuel era de madrugada. E Eli e Samuel, por incrível que pareça, na maior prontidão, ele ouve aquela voz para atender. E o Senhor me chamou. Aí ele vai dizer, não me chamei. Volte mesmo. Aleluia. Novamente o Senhor chama Samuel. E Samuel ouve a voz do Senhor. Samuel.
Samuel levanta, novamente vai até Eli. E o Senhor me chamou? Não, meu filho, não te chamei, volte deles. Porque aqui, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: que quem chama não é o homem. Glória a Deus, aleluia. Quem chama é Deus. Glória a Deus. O homem não chama ninguém. O homem não chama ninguém para ser pastor. Quem chamou o pastor Valdeir não foi o homem, foi Deus. Quem chamou os irmãos não foi o homem, foi Deus. Glória a Deus. Quem designou vocês para essa grande obra não foi o homem, foi Deus. O homem não chama ninguém, quem chama, quem convoca, quem fortalece, quem estrutura, quem ajuda é Deus. Deus é quem chama. E Deus chamou o menino. Deus chamou o menino. Glória a Deus. Mas aqui vem a pergunta. Ora, Eli, Deus chamou o menino, que ele foi várias vezes, Samuel, mas por que Samuel não entendeu que era Deus que o estava chamando? Por que Samuel não entendeu que era Deus que estava lhe convocando? O verso 7 vai dizer bem claramente: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Glória a Deus. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido. Aleluia. E aqui está um dos grandes perigos, irmãos, de confundirmos a voz de Deus com a voz dos homens. De nós não conhecermos a sua palavra. Quando nós negligenciamos a palavra de Deus, quando nós não nos debruçamos na palavra de Deus, a voz de Deus pode ser confundida com a voz dos homens. Quando nós não lemos e não meditamos na palavra do Senhor, nós somos levados por qualquer vã filosofia que aparece. Quando nós não conhecemos ao Senhor, nem a sua palavra, achamos que o homem pode nos chamar para alguma coisa. Achamos que tudo é certo e nada é errado. Achamos que podemos fazer as coisas do nosso jeito e da nossa maneira. Aleluia. Achamos que tudo depende da força do nosso braço. Mas nesta noite Deus nos chama a conhecê-lo. Glória a Deus. Aleluia. Vocês conhecem a Ele? Amém. Eu vou fazer a mesma pergunta que Jesus fez para Pedro. Pedro, ou para Jesus, quem eu sou? O que diz isso? Quem eu sou? Jesus não fez essa pergunta, como eu já disse. Jesus não fez essa pergunta para Pedro, preocupado com o que as pessoas estavam dizendo sobre ele. Não. Porque Jesus sabia quem ele era. Se há alguém que sabe quem ele era, Jesus. Mas Jesus fez aquela pergunta, porque da resposta dependeria todo o futuro daqueles discípulos. Se eles acreditassem que Jesus era um homem qualquer, eles não conseguiriam suportar o que eles iriam passar. Mas quando Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ali ele selou a sua história. De que maneira? Porque ele sabia que se Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido, independente do que viesse a acontecer ao longo da sua vida, ele poderia ter certeza que tudo que Jesus falou iria acontecer. Glória a Deus. Que tudo que Jesus falou iria se realizar. Que tudo que Jesus prometeu iria se cumprir. Ou seja, se ele não fosse o Filho de Deus, ele poderia abandonar Jesus qualquer hora. Mas como ele era o Filho de Deus, ele tinha certeza que tudo daria certo. Você o conhece? Glória a Deus. Você sabe quem ele é? Você sabe o que ele deseja para a sua vida? Você sabe? Se aprofunde na palavra. Procure conhecer a respeito do seu Deus. Porque ele vai te mostrar coisas incríveis. E diante das lutas você não vai ter medo.
Diante das tribulações você não vai temer, sabe por quê? Porque você o conhece. É como uma criança que conhece o pai, né? Vê um perigo, a criança já corre para os braços do pai, já sabe que o pai vai defender ela. E assim é conosco, se nós conhecemos ele, nós vamos agir da mesma maneira. Nós não vamos nos desesperar, sabe por quê? Porque nós sabemos que Ele cuida de nós, Ele nos cuida. Ele está ao nosso lado, Ele não desampara os seus filhos. E agora eu vou dizer, e Samuel não conhecia o Senhor. E a palavra do Senhor ainda não havia sido lhe revelada. Mas novamente, nós vamos ver que o Senhor vai chamar Samuel, e ele vai até ali, e ele vai dizer: ora, quando você ouvir alguém te chamar, quando você ouvir essa coisa novamente, você vai responder assim, ó: fala que o teu servo ouve. Ele vai ficar onde estava, o menino vai voltar para o templo, ele vai se deitar, e Deus vai voltar a falar com ele. Só que dessa vez Deus vai dizer: Samuel, Samuel. Samuel, Samuel. Quando Deus chama o menino pelo nome, se você observar, Deus agora não fala Samuel apenas uma vez, Deus fala Samuel, Samuel. Deus fala duas vezes. Quando encontramos isso nas Sagradas Escrituras, isso expressa que Deus tem pressa. Deus deseja realizar algo de forma rápida. Deus tem pressa em usar o menino. Aleluia. Deus está te chamando nessa noite. Ele tem pressa em te usar. Ele tem pressa em mudar a tua história. Ele tem pressa em realizar algo na tua vida. Mas o primeiro passo, você precisa entender que é Ele que está te chamando. E o segundo passo eu vou te contar agora. Samuel deita. Quando deita, Deus vai chamá-lo novamente. E quando Deus chama ele, ele não vai ao sacerdote. Porque ele entendeu. Porque ele aprendeu. Porque ele ouviu falar do Senhor. Ele agora vai falar: fala, Senhor, porque o teu servo. Aleluia. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aqui eu quero destacar um ponto para nós finalizarmos. Deus só entregou para Samuel o que ele tinha para entregar para aquele menino, depois que Samuel respondeu ao seu chamado. Deus chama Samuel na primeira. Como Samuel não entendeu que era Deus que estava falando, Deus não vai dizer nada. Ele vai ao sacerdote, volta, Deus em silêncio. Deus chama novamente Samuel. Samuel vai ao sacerdote, Deus não fala nada para o sacerdote. Na terceira vez ele vai ao sacerdote. Na terceira vez ele entende que o Senhor estava chamando o menino e fala: ó, quando tu deitares eu ouvi, fala sobre o teu servo. Quando ele deita, o Senhor chama e ele responde. Deus muda a história daquele menino. Deus pega um menor. Deus pega uma criança e usa ela para mudar a história demais. Deus usa ela primeiramente para mudar o que estava acontecendo no meio dos líderes religiosos daquela época, no meio dos filhos. Deus usou Samuel para repreender ele. Deus entregou para Samuel o que ele entregou. Só depois que Samuel respondeu ao chamado. Eu não sei se você entendeu. A tua vida só vai mudar. A tua história só vai mudar. Tudo à sua volta só vai mudar. Deus só vai te usar se você responder ao chamado dele. Glória a Deus. Glória a Deus. O chamado que eu estou falando aqui, meus queridos, não é um chamado somente para pregar. Não é um chamado somente para cantar. Não. O chamado do qual eu estou falando aqui é um chamado para viver na presença dele, dentro da vontade dele. Aleluia. Do jeito que ele quer, da maneira que ele quer, no centro da sua vida. Maravilha, Deus. Nós queremos ver as coisas mudar à nossa volta. Porque Samuel, ele viveu justamente no final de um período. O final do período dos juízes. E Samuel foi aquele que
estabeleceu o primeiro rei sobre Israel. Ele foi o primeiro profeta que usado por Deus para estabelecer o primeiro rei sobre aquele povo. Nós vamos ver que ele viveu nesse período de transição e foi um homem que exerceu o chamado de juiz, de sacerdote e de profeta. Só Moisés, Samuel e Jesus tiveram esse privilégio. Ele foi extremamente usado por Deus. Mas por quê? Porque ele entendeu quem o estava chamando. E segundo, ele respondeu ao chamado. Quer ser usado por ele? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser reavivado? Entenda uma coisa, que foi ele que te chamou. E segundo, não somente entenda, mas responda ao chamado que Deus tem para a sua vida. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Como diz, boa é esta palavra. Não fuja do seu chamado. Independente das circunstâncias, Deus ainda fala. Independente dos momentos que a gente esteja vivendo, Deus ainda está falando. O negócio é, será que você está ouvindo Deus falar com você? Então não fuja do seu chamado, da sua responsabilidade em nome de Jesus. Irmãos, cada um que Deus chamou, levantou, Deus deu um propósito na vida de cada um de nós que aqui estamos. Existe uma responsabilidade em nossas vidas. Então, em nome de Jesus, volte a exercer o seu chamado. Faça com excelência, porque Deus, Ele tem pressa de te usar. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Você tem um chamado, e eu quero orar com você agora. Que Deus possa te dar essa graça, nos dar essa força, para que a gente possa entender que nós somos totalmente dependentes dEle. Eu quero orar com você nessa noite. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, ó Deus, que fez os céus e a terra, te louvamos e glorificamos por esta palavra que ora foi ministrada, Deus. Muitas das vezes devido às lutas e às provações, a vontade da nossa carne é que venhamos retroceder, voltar para trás, parar no mesmo caminho. As dificuldades e as lutas são tantas, ó Pai, que muitas pessoas, ó Deus, se apostataram da fé, muitas pessoas saíram, ó Pai, e outros ainda estão na tua casa, mas perderam a sensibilidade a ouvir a tua voz. Então, ó Deus de Israel, é o nome do Senhor. Eu oro por esta igreja, pela vida dos teus servos, e a mim também, ó Pai, dai-nos essa sensibilidade em poder ouvir a tua voz, e que venhamos como igreja fazer a tua obra com excelência, Pai. Que os nossos ouvidos estejam atentos à voz do Senhor, que a graça do Senhor ainda esteja sobre nossa vida, e que a luz do Senhor não venha se apagar, mas que todavia o Senhor continue falando conosco. Ó Deus, que é fiel e verdadeiro, acenda esta chama que uma vez brilhou. Desperta o teu servo, Deus, desperta a tua noiva, a tua igreja, aqueles que louvavam, pregavam, aqueles que faziam a tua obra. Traga nesse coração de novo este fogo, acenda esta chama, desperta-nos, ó Pai, para nos apresentarmos diante de ti, como ovelhos aprovados, que não tem de que se vergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Oh Deus, ao teu nome damos graças e glórias, porque nós sabemos que foi o Senhor que nos chamou, o Senhor nos escolheu. Que todavia, Deus, seja o nome do Senhor glorificado, e que as bênçãos do Senhor, Deus, seja sobre todos, em o nome de Jesus. Podemos assentar e aplaudir o nome de Jesus? Glória a Deus e glória a Jesus. Ao nome de Jesus damos glória. Glória a Deus. Que Deus seja louvado por esta palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe.
Nós vamos terminar esse culto. Antes de terminar esse culto, tem alguns avisos aqui, eu preciso da sua atenção. Nossa irmã Diaconisa Maria vai falar aqui. Glória a Deus. Nós temos alguns avisos importantes aqui. Nós vamos acabar o culto dentro do horário, pode ficar tranquilo. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Culto 14 com a paz de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, eu quero falar sobre o aniversário da igreja que está chegando, que é 20 e 21 de junho.